Eu nunca imaginei que o dia em que eu me aposentaria depois de 38 anos como professora seria o mesmo dia em que eu quase perderia tudo que meu marido e eu construímos com as próprias mãos. E o que me dói até hoje não é o que quase aconteceu. É que eu mesma abri a porta para que acontecesse. Meu filho Rafael a trouxe para conhecer a família numa tarde de maio, um domingo ensolarado, que eu ainda me lembro com clareza, porque estava fazendo bolo de laranja, a receita da minha mãe, quando ouvi o portão abrindo. Camila entrou na minha cozinha com um sorriso largo, cabelos escuros bem arrumados, uma blusa bege que combinava com tudo, e disse: Dona Helena, que cheiro maravilhoso! A senhora me ensina essa receita um dia? Eu ri. Limpei as mãos no avental e pensei: essa menina tem jeito. Rafael tinha 32 anos e nunca tinha trazido ninguém para casa antes. Não do jeito sério, aquele jeito de apresentar com orgulho, de pousar a mão nas costas dela como se estivesse dizendo: ela é minha. Então, quando ele fez isso, quando eu vi o brilho no olho dele, eu decidi que ia gostar de Camila, mesmo que tivesse que me esforçar para isso. Não precisei me esforçar. Ela era fácil de gostar. Nos meses seguintes, ela apareceu aos domingos, às vezes às sextas também. Ajudava a arrumar a mesa sem que eu pedisse. Perguntava sobre meu trabalho na escola, sobre meus alunos, sobre as histórias do bairro que eu sabia de cor, porque morava ali há 40 anos. Perguntava sobre Antônio, meu marido, que tinha morrido 6 anos antes de um infarto fulminante num sábado de manhã enquanto regava as plantas do quintal. Eu gostava de falar de Antônio com ela. Ela ouvia de um jeito que a maioria das pessoas não ouve sem pressa, sem o olhar escorregando para o celular. A casa era o assunto que voltava mais vezes. A nossa colonial de 2 andares no centro histórico da cidade, com azulejos pintados à mão na fachada e um jacarandá no quintal que o Antônio tinha plantado quando o Rafael tinha 5 anos. Essa casa é um patrimônio, Dona Helena, ela dizia, passando a mão pela madeira antiga do corrimão da escada. Não existem mais casas assim. Eu concordava, orgulhosa. Não existem mesmo. Quando Rafael me pediu a bênção para pedir a Camila em casamento, eu chorei de emoção no banheiro antes de voltar para a sala e dizer que era a melhor notícia que eu tinha recebido em muito tempo. Liguei para minha irmã Teresa naquela noite e disse: ele escolheu bem, Teresa. Essa menina vai ser uma boa companheira. A festa de noivado foi na minha casa, claro. E foi na noite do noivado que Camila me disse, com os olhos brilhando, que ela sonhava em casar ali, no jardim, embaixo do jacarandá. Imagina, Dona Helena, as flores roxas caindo enquanto a gente troca as alianças. Eu toquei o rosto dela e disse que ia ser lindo. Foi também na noite do noivado que eu conheci o Dr. Marcelo pela primeira vez. Ela o apresentou como um amigo da família, advogado, pessoa de confiança. Ele era um homem de uns 40 anos, sorriso fácil, aperto de mão firme. Cumprimentou a todos com aquela desenvoltura de quem está acostumado a se sentir bem-vindo em qualquer lugar. Eu não pensei nada sobre ele naquela noite. Não tinha motivo para pensar. A data que mudou tudo era a da minha aposentadoria. 38 anos em sala de aula, a maioria deles na mesma escola pública a 3 quarteirões da minha casa. Eu tinha passado por 7 diretores, 3 reformas curriculares, uma pandemia e incontáveis reuniões de conselho que eu saía com dor de cabeça. Mas eu amava aquele trabalho de um jeito que é difícil de explicar para quem nunca ficou de pé na frente de uma turma de 40 crianças às 7 da manhã e sentiu que aquilo era exatamente onde você deveria estar. A festa seria pequena. Só família e amigos próximos, na minha própria casa. Rafael tinha ficado encarregado dos detalhes práticos. Camila tinha pedido para cuidar da decoração e das bebidas, e eu deixei, feliz que ela quisesse participar. Seu Benedito apareceu às 3 da tarde para ajudar a montar as mesas no quintal. Benedito tinha trabalhado como motorista do Antônio por quase 20 anos, e depois que Antônio morreu, ele continuou aparecendo. Não porque eu pedisse, mas porque ele era desse tipo de pessoa daquelas que criam raízes nas famílias que servem e não conseguem simplesmente ir embora. Tinha 73 anos, caminhava um pouco curvado por uma dor nas costas que ele se recusava a tratar direito, e falava pouco,
mas quando falava, valia a pena ouvir. Eu estava no meu quarto me arrumando quando ouvi a voz de Camila vindo do escritório. A porta estava entreaberta. Eu ia passar direto pelo corredor, mas alguma coisa até hoje não sei o que foi. Um instinto talvez me fez diminuir o passo. Ela estava ao telefone. Já conversei com ele. Os documentos estão prontos. Pausa. Não. Ela não sabe de nada. Ela confia em mim, Marcelo. Outra pausa. O Rafael não é problema. Ele faz o que eu digo. Depois que ela assinar, a casa fica em nome dos dois. Daí, é só questão de tempo. Eu fiquei parada no corredor, a mão sobre o peito, o coração batendo de um jeito que eu não sentia desde que me ligaram para dizer que Antônio tinha morrido. Minha mente tentou encontrar outra interpretação para o que eu tinha ouvido. Tentou e não encontrou. Ela confia em mim. Desci as escadas devagar, segurando o corrimão. Meu próprio corrimão, na minha própria casa, que tinha sido do meu marido e da família dele antes, que eu não ia assinar para ninguém, que o jacarandá no quintal ia continuar sendo meu enquanto eu vivesse. Benedito estava no quintal, dobrando toalhas de mesa, quando eu saí pela porta dos fundos. Ele me olhou e soube imediatamente que alguma coisa estava errada. 40 anos de convívio ensinam as pessoas a ler umas às outras sem precisar de palavras. Dona Helena. Benedito, eu disse, e minha voz saiu menor do que eu queria. Você precisa me contar o que você sabe. Ele pousou a toalha, olhou para os lados para se certificar de que estávamos sozinhos. Então disse, eu ia contar para a senhora hoje mesmo. Ontem de tarde, quando eu estava podando a cerca viva perto da janela do escritório, eu ouvi ela falando. A Camila. Ela estava com um homem que eu não conhecia, e eles estavam olhando para uns papéis na mesa. Que papéis? Pareciam escrituras, Dona Helena. Eu não vi direito, mas ouvi o homem dizer que precisava da assinatura da senhora para regularizar, que era um processo de inventário, que era simples, que a senhora não precisava nem contratar advogado próprio, porque ele já representava a família. Eu fechei os olhos por um segundo. Doutor Marcelo, o amigo da família, o advogado de confiança. E o Rafael? Eu perguntei. Benedito demorou um momento antes de responder. Eu não acho que o menino sabe, Dona Helena. Ele não estava lá. E pelo jeito que a Camila falava, ela não ia contar para ele antes de tudo estar assinado. Aquilo foi a parte que mais doeu. Não que Camila estivesse tentando me tirar a casa. Isso era desumanidade. Era crime. Era uma coisa que eu ia processar com o tempo. O que me partiu ali no quintal, de pé ao lado do Benedito enquanto o sol ia baixando, foi perceber que ela ia fazer isso às costas do Rafael, que ela estava disposta a usar o filho que eu tinha criado, que eu tinha amado e protegido por 32 anos, como uma ferramenta, sem que ele soubesse. Onde estão os documentos agora? Perguntei. Na gaveta de cima da mesa do escritório. Ela deixou lá depois que o homem foi embora. Entrei no escritório, abri a gaveta e peguei os papéis. Era um instrumento particular de cessão de direitos sobre o imóvel. Com o meu nome já preenchido como cedente, a assinatura de 2 testemunhas que eu não conhecia e um espaço em branco, esperando a minha rubrica em cada página e a minha assinatura no final. O endereço da casa estava lá, o número de registro, a descrição do imóvel. Tudo certo, tudo em ordem. Tudo preparado para o momento em que eu, desprevenida e feliz no dia da minha festa de aposentadoria, assinasse sem ler direito porque eu confiava na moça que ia se casar com meu filho. Dobrei os papéis e guardei na minha bolsa. Os convidados começaram a chegar às 6. Minha irmã Teresa veio com o marido e os filhos, colegas da escola que eu conhecia há décadas, vizinhos, alguns pais de alunos que tinham me procurado especialmente para comparecer. A casa ficou cheia de gente que eu amava, e eu circulei entre eles com um sorriso que eu precisei trabalhar para manter no rosto, porque por dentro eu estava pensando em tudo que eu ia precisar fazer depois que aquela noite acabasse. Camila estava radiante. Ela tinha decorado o quintal com lanternas de papel e flores do campo, e estava linda, de vestido verde, servindo todo mundo com aquela naturalidade que sempre me convenceu de que ela era genuína. Eu a observei durante toda a noite com olhos novos e descobri que ela era boa nisso. Muito boa.
sorrindo para a Teresa, fazendo graça com os filhos dela, elogiando meu bolo de laranja para todo mundo que passava perto. Por volta das 8, ela veio até mim com 2 copos de suco e disse: Dona Helena, o Dr. Marcelo está aqui. Ele passou rapidinho só para cumprimentar a senhora. Eu me virei. Dr. Marcelo estava parado na entrada do quintal, de social cinza, o sorriso de sempre. Ele se aproximou, deu-me um beijo no rosto como se nos conhecêssemos há anos, e disse que era uma festa linda, que eu merecia muito, que 38 anos de magistério era uma história de vida extraordinária. Que bom que o senhor veio, eu disse. Estava querendo falar com o senhor mesmo. Alguma coisa passou pelo rosto dele. Rápida, quase imperceptível. Com mim? Sobre os documentos. O sorriso vacilou. Documentos? Esses aqui. Tirei os papéis da bolsa. Não tinha planejado fazer aquilo bem ali, na frente de todo mundo, mas quando eu vi o rosto dele mudar, quando eu vi o olhar dele correr para Camila, que estava do outro lado do quintal, alguma coisa em mim decidiu que não havia motivo para esperar. Pode me explicar o que é isso? Perguntei, alto o suficiente para que as pessoas próximas ouvissem. A Teresa se virou. O marido dela se virou. 2 colegas da escola que estavam logo atrás de mim pararam de conversar. Dr. Marcelo abriu a boca e fechou. Então disse, com a voz controlada: Dona Helena, isso é só uma formalidade de inventário. Não há nada de... Inventário de quê? Eu interrompi. Meu marido morreu há 6 anos, e o inventário foi feito há 6 anos. Essa casa está no meu nome. Limpa, sem pendências. Então me explique, para que eu precisaria assinar uma cessão de direitos. Helena. Era o marido da Teresa, Pedro, que tinha sido promotor público por 20 anos antes de se aposentar. Ele estava do meu lado agora, de óculos, olhando para os papéis na minha mão. Me deixa ver isso. Eu lhe passei os documentos. Vi o momento em que os olhos dele mudaram. Camila atravessou o quintal. Ela ainda estava sorrindo, mas era um sorriso diferente agora, menor, mais cuidadoso. Dona Helena, se a senhora tiver alguma dúvida, a gente pode conversar depois. Não precisa. Onde está, o Rafael? Ele foi buscar mais gelo. Ele já volta. Camila. Eu disse o nome dela com toda a calma que eu tinha. Eu ouvi sua conversa hoje mais cedo. E o Benedito me contou o que ele viu ontem. O sorriso sumiu. Pedro levantou a cabeça dos documentos e olhou direto para o Dr. Marcelo. Isso aqui é falsificação de procuração com indução a erro. Isso é crime. Dr. Marcelo deu um passo para trás. Eu só preparei o documento conforme me foi solicitado. A responsabilidade vai ser apurada, Pedro disse, com aquele tom que eu imagino que ele usava nos tempos de promotoria. Sugiro que o senhor não vá a lugar nenhum hoje à noite. Rafael voltou com o saco de gelo na mão e parou na entrada do quintal, lendo o silêncio da cena. Ele olhou para mim, olhou para Camila, olhou para o doutor, Marcelo, que ele conhecia como o amigo da família da noiva. O que está acontecendo? Ninguém falou por um momento. Fui eu quem falou. Fui para perto dele, tirei o saco de gelo da mão dele e peguei a mão dele nas minhas, igual eu fazia quando ele era pequeno e precisava ouvir alguma coisa difícil. Filho, eu preciso te contar uma coisa, e você vai precisar me ouvir até o fim, antes de reagir. Ele ouviu. Ficou parado, a mão na minha, olhando para mim enquanto eu contava. Vi a cor sair do rosto dele. Vi a mandíbula dele apertar. Vi o momento em que ele virou para Camila com uma expressão que eu nunca tinha visto no meu filho antes. Não raiva, não era raiva. Era aquela dor específica de quem descobre que amou uma versão de pessoa que não existia. É verdade? Ele perguntou para ela. Camila ficou quieta por 3 segundos inteiros. Então disse: Rafael, você precisa entender o contexto. É verdade ou não é? Ela não respondeu. E o silêncio dela foi a resposta mais clara que ela poderia ter dado. Rafael soltou minha mão, caminhou até a mesinha de jardim mais próxima, sentou e ficou olhando para o jacarandá por um longo tempo. Eu deixei ele quieto. Às vezes o amor precisa de espaço para desabar antes de começar a cicatrizar. Pedro saiu com os documentos e foi fazer umas ligações. Mais tarde me contou que tinha acionado um colega da delegacia. Doutor,
Marcelo ficou no quintal com a expressão de alguém que está fazendo um cálculo rápido sobre as possibilidades que restam e que não está gostando do resultado. Camila se sentou numa cadeira de jardim, com os braços cruzados e o olhar perdido num ponto que eu não conseguia identificar. Os convidados foram embora aos poucos, a maioria sem entender bem o que tinha acontecido, só sabendo que alguma coisa tinha acontecido. Minha irmã Teresa ficou. Ficou como ela sempre fica quando eu preciso, sem perguntar, só presente, enchendo copos de água e levando pratos para a cozinha, como se isso resolvesse alguma coisa, e resolvia. De algum jeito, Benedito também ficou. Ele estava sentado num banco perto da cerca viva, quieto como sempre, o velho boné na mão. Quando os últimos convidados saíram e a noite caiu de vez sobre o quintal, eu fui até ele. Benedito. Ele levantou o olhar. Você sabia desde ontem e esperou até hoje para me contar. Eu queria ter certeza do que tinha visto, Dona Helena. Não queria trazer uma dúvida para a senhora. Quando ouvi a conversa dela hoje de tarde, aí eu tive certeza. Eu sentei ao lado dele no banco. O jacarandá balançava um pouco com o vento da noite. O Antônio sempre disse que você era a pessoa mais honesta que ele conhecia. Ele sacudiu a cabeça, sem jeito. O seu Antônio era bondoso demais. Não era não. Ele era preciso. Ficamos quietos por um tempo. Lá dentro, eu ouvia Rafael e Teresa conversando na cozinha. A voz dele estava baixa, sem o soco emocional de antes, aquele tom de quem já passou pela fase do impacto e está tentando entender o que vem depois. O que vai acontecer com ela? Benedito perguntou. Pedro está tomando providências. Falou que com as provas que temos os documentos, o que você viu, o que eu ouvi, dá para responder por tentativa de estelionato e falsificação. O Dr. Marcelo também. Ele assentiu. E o Rafael. O Rafael vai ficar bem, eu disse, com aquela certeza que as mães às vezes têm sem base racional para ter. Ele é forte. Leva o nome do pai. Benedito sorriu um sorriso pequeno, do tipo que ele sempre usou, como se os sorrisos grandes fossem desperdício para quem tem coisas importantes para fazer. O seu Antônio ficaria orgulhoso da senhora essa noite. Eu engoli o nó que tinha subido na garganta. Ficaria zangado que eu demorei a desconfiar. Não. Ele sabia que a senhora confia nas pessoas. Sempre disse que isso era o maior defeito e a maior qualidade sua ao mesmo tempo. Ri baixinho. Era verdade. Era exatamente o que o Antônio diria. Os meses que vieram depois daquela noite foram difíceis de um jeito que não é espetacular, não tem momento de confronto ou reviravolta. É só o trabalho lento de refazer o cotidiano quando uma pessoa que você amava sai dele de repente. Rafael cancelou o noivado naquela mesma semana. Devolveu o anel pelo correio sem carta. Ficou uns 2 meses vindo jantar aqui toda sexta. Quieto demais, comendo sem fome, indo embora cedo. Eu não forçava a conversa, só fazia a janta. O processo correu. Pedro me indicou uma advogada excelente que cuidou de tudo. Camila e Dr. Marcelo responderam pelo que fizeram. Não vou entrar em detalhes, porque alguns detalhes não me pertencem mais. O processo pertence à justiça agora. E eu aprendi a deixar as coisas que não preciso carregar nas mãos de quem foi feito para carregá-las. O que eu quero contar é o que aconteceu numa sexta-feira de setembro, uns 4 meses depois. Rafael chegou para o jantar mais cedo do que de costume e trouxe uma mulher junto de jeito diferente do que tinha trazido a Camila. Não tinha aquela apresentação orgulhosa de antes. Era mais simples, mais tímido, como quem aprendeu a segurar o entusiasmo enquanto as coisas ainda são frágeis. Mãe, essa é a Ana. A gente se conheceu num curso. A Ana tinha cabelos curtos, um sorriso reservado e uma forma de olhar para o Rafael que eu reconheci não porque era igual ao jeito que a Camila olhava, mas porque era diferente. Era um olhar que não queria nada além do que já estava ali. Fizemos o jantar juntos os 3, e depois o Rafael lavou a louça enquanto a Ana e eu tomamos café na varanda. Ela me contou que dava aulas de música para crianças. Eu contei que tinha dado aula por 38 anos. A conversa foi fácil, sem esforço, daquele jeito que às vezes as conversas são. Mais tarde, depois que eles foram embora, fui ao escritório pagar umas contas e parei por um segundo na frente da gaveta de cima da mesa.
Aquela gaveta onde os documentos falsos tinham ficado esperando por mim. Abri. Estava vazia, como devia estar. Fui ao quintal. O jacarandá estava grande, as flores roxas cheias naquela época do ano. O Antônio tinha plantado aquela árvore pensando nos filhos e netos que viriam sentar embaixo dela. Às vezes eu acho que as coisas que plantamos levam muito mais tempo para dar fruto do que a gente imagina quando planta e que a gente nem sempre é quem colhe. Benedito passou aqui na semana passada. Trouxe uns pés de alecrim que ele mesmo cultivou e me ajudou a plantar no canteiro da frente. Ficou para o almoço, como sempre fica quando aparece, e comeu 2 pratos de feijão com arroz e disse que estava bom, que estava sempre bom, que eu sabia temperar igual a minha mãe. Eu tenho 72 anos agora. Corrijo. Tenho 63, é o Antônio que teria 72 se estivesse aqui, e aprendi, naquele noite de festa que quase não foi festa, que a gratidão precisa ser dita em voz alta para as pessoas que a merecem enquanto elas ainda podem ouvi-la, não depois. Não em discurso de funeral. Agora. Então hoje, antes de fechar essa história, eu quero dizer para quem está ouvindo: existe sempre um Benedito na sua vida. Alguém quieto, alguém que talvez você não perceba direito no dia a dia, que está prestando atenção quando todo mundo está distraído, que vai falar a verdade quando ela precisar ser falada porque não sabe fazer de outra forma. Não espere uma crise para enxergar essa pessoa. E se você está ouvindo isso tendo passado por algo parecido, tendo confiado em alguém que usou essa confiança como ferramenta, eu quero que você saiba que não era ingenuidade sua. Era humanidade. A culpa é de quem escolheu ser desonesto, nunca de quem escolheu acreditar. O jacarandá ainda está aqui. A casa ainda é minha. E na próxima sexta, o Rafael vai trazer a Ana para o jantar de novo. Ainda vai ser lindo.